O principal e fundamental nisso tudo é que os pais potencializem toda essa arte no corpo dos pequenos, que saibam expressar sua alegria e encanto diante dos resultados da arte dos filhos, seja qual for, porque assim estarão dando asas para que eles deixem voar toda a sua criatividade e imaginação. Ao pensarmos sobre a presença da arte na educação infantil, logo vem à nossa mente práticas comuns, como oferecer folhas sulfites brancas para desenhar ou como imagem previamente impressa para pintar, fornecer massinha colorida para modelagem e tintas de várias cores e texturas. Além disso, é comum que a gente desenvolva atividades com sucatas em geral e disponibilize revistas para recorte, colagem e rasgadura. Estou errada? Mas muitas vezes essas atividades são utilizadas como prêmio pelo bom comportamento dos alunos, ou para ocupar o restante do tempo da aula, sem fazer juízo de valor, mas a arte não tem esses objetivos. Também observei na educação infantil a marcante presença da contação de histórias, que em alguns casos é muito semelhante à leitura formal e desinteressante de um texto qualquer, desprovido de magia e encantamento. As danças e encenações teatrais no geral ficam restritas às datas comemorativas, porque sua vez nem sempre traz significado para a criança. Há tantas outras práticas desconectadas com o universo dos alunos e fazer pelo fazer. Estaria a arte presente dessas práticas? Buscar respostas a essas questões pode ser o início de uma conversa sobre os sentidos da arte na educação infantil. Segundo Ostento, em 2010, o educador é essa pessoa chave para mediar os caminhos da criança no mundo simbólico da cultura da arte. E nesse caminhar, na experiência compartilhada, ele vai aprendendo a reparar em seu ser poético, seguindo de mãos dadas com as crianças e comprometido com o resgate de seu próprio eu criador. O professor amplia sua possibilidade de compreendê-las, de reconhecer seus despropósitos e apoiar suas buscas e escolhas, converter-se então em parceiro privilegiado de novas e infinitas aventuras poéticas. Qual seria então o papel do professor ao trabalhar as várias linguagens da arte na educação infantil? Acredito que o papel do professor mediador é o de organizar o ambiente, promover situações, problema, propostas e provocações, estabelecendo correlação com a faixa etária das crianças. Essa postura docente é fundamental para criar um ambiente propício à criatividade e à expressão. A partir do momento que o educador entender que as crianças vivenciam e produzem cultura, que são seres ativos e sujeitos de direitos, a prática docente tende a ser transformada e entendida como suporte, ponte, elo de ligação para novos saberes. Criar e deixar criar. Home, 2007, afirma que quando se trabalha com a primeira infância, a arte não é algo que ocorra isoladamente. Ela engloba controle corporal, coordenação, equilíbrio, motricidade, sentir, ver, ouvir, pensar, falar e ter segurança. Ter confiança para que a criança possa se movimentar e experimentar, e que ela retorne ao adulto, tenha contato e crie junto. O importante é ter um adulto por perto, co-participando e não controlando. Trabalhar com arte na educação infantil é abraçar o mundo com o corpo todo. Para que isso ocorra, precisamos dar o direito da criança a se expressar do jeito dela, com a estética que lhe é peculiar e de todas as formas possíveis. Quanto mais elementos artísticos o educador apresentar para as crianças, mais rica será a linguagem e a expressividade delas. Dançar, pintar, cantar e dramatizar, dentre outras tantas formas de expressão humana, são linguagens, portanto, pensamento e cognição. Criar e deixar criar talvez sejam caminhos ainda não percorridos por muitos, mas necessários e urgentes quando falamos de educação infantil. A arte, encontramos em muitas instituições de educação infantil um grande equívoco, que é a reprodução sistemática e estereotipada. A intervenção é excessiva dos professores na busca pelo esteticamente correto, não respeitando a concepção estética da criança. Tais práticas reforçam e alicerçam a necessidade premente de ressignificar a prática docente. A criança é um campo fértil para a criatividade e a imaginação, e nós, muitas vezes, sem intenção, subestimamos a sua capacidade e impedimos o seu desenvolvimento estético cada vez que interferimos demasiadamente e redirecionamos sua expressão artística criativa, sufocando as possibilidades de novos saberes. A mente humana é naturalmente investida de curiosidade. Basta deixar a criança acontecer, sem modelos estereotipados, seja na dança, nas artes visuais, no teatro ou na música. Porém, sem esquecer o papel fundamental do professor, que pode ser o interlocutor, promotor e organizador do processo de criação.
Papel que, para desempenhar, é necessário sair da zona de conforto, das atividades prontas e acabadas, da reprodução sistematizada e estéril, desprovida de intencionalidade e objetivos pedagógicos. Para garantir oportunidades para a expressão viva da criança, precisamos considerar que a expressão não é responder a uma solicitação de alguém, mas mobilizar os sentidos em torno de algo significativo, dando outra forma ao percebido e vivido. O que também é diferente de simplesmente deixar fazer, acreditando na chamada livre expressão. Para mobilizar os sentidos, é essencial o enriquecimento de experiências, promovendo encontros com diferentes linguagens, alimentando a imaginação para que meninos e meninas possam aventurar-se e ir além do habitual, à procura da própria voz e da sua poesia. Atividades que envolvam colagem, desenho, pintura e até mesmo modelagem são essenciais para promover a criatividade, a autonomia, a expressão e socialização das crianças, contribuindo para a construção e ampliação de habilidades artísticas durante seu processo de alfabetização. Esse tipo de atividade auxilia também no desenvolvimento da coordenação motora fina, percepção visual e imaginação, e ainda promove o conhecimento e valorização da própria cultura e de outras. Para as atividades de colagem, você também pode trabalhar com diversos materiais, como por exemplo, algodão, cascas de ovos, palitos de fósforo, serragem, folhas secas, papéis de diferentes texturas, crepom, celofane, camurça, papel de seda, sementes em grãos, areia, botões de diferentes tamanhos, macarrão, lantejoulas e glitter, barbante e também lã. Por meio da exploração desses diferentes materiais, as crianças podem experimentar diferentes texturas e sensações, ampliando assim seu conhecimento do mundo e sua capacidade de expressão. Além de colagem com os materiais citados, atividades diferenciadas, como rasgar e picotar papel, fazer bolinhas, separar botões, ajudam no desenvolvimento de preensão e coordenação de dedos e mãos. Para crianças com mais de 4 anos, pode-se também utilizar tesoura para atividades de recorte e colagem. Esse tipo de atividade pode ser orientada a uma arte livre e abstrata, em que o aluno cria seus próprios desenhos.